Olá a todos que me acompanham, que me seguem aqui no Instagram, em todas as redes sociais. Me chamo Craio Popiguar, sou da etnia Tupi-Guarani-Mbuiá. Hoje estou aqui para me posicionar em relação à eleição do segundo turno, né? É muito importante para a sociedade brasileira, tanto para os povos indígenas do Brasil, que hoje a nossa luta, né, é contra esses empresarismos, né, que é uma questão de direita e esquerda, né. Portanto, a gente pode ver que hoje a luta da população do Brasil, tanto da classe média, classe pobreza, né, indígena, ribeirinho, a nossa luta hoje a questão é de humanismo, né? É contra o empresarismo. A eleição é muito importante, né? A gente vem observando ao longo dos tempos, ao longo dos anos, né? Os candidatos que vêm se preocupando na preservação do meio ambiente, né? Da questão da saúde, educação de qualidade, né? Não somente para a classe rica, né? Mas também que preserve as classes pobreza, né? Então, a gente pode ver que há muito tempo, na época de Lula, a gente teve muitas oportunidades, né, de poder entrar na universidade, por exemplo, né? E a gente vê tudo isso, né? E a gente pode observar hoje no governo de Jair Bolsonaro, não fez quase nada na questão da educação, principalmente sobre a relação dos indígenas, porque no comecinho ele já deixou claro para nós indígenas que ele não poderia mais demarcar terras indígenas, né? Então, a nossa preocupação é essa hoje. Então, na época de Lula, teve algumas terras indígenas demarcadas, né? E ele conseguiu demarcar algumas terras indígenas aqui no Brasil, né? Então, hoje a nossa luta é para preservar essas que resta, né? A natureza, né? A água, o rio, os animais, né? Então, hoje a gente vê o mundo inteiro estão preocupado com o aquecimento global, né? Então, a nossa preocupação é essa, de preservação do meio ambiente, né? E muitos dos agronegócios, né, que estão cada vez mais avançando, eles veem como as terras indígenas improdutivas, né? Eles veem como se o indígena não trabalhasse, né? Então, eles usam esse argumento em relação ao nosso território tradicional, que estão preservados, né? Então, a gente pode falar que não, a terra não é produtiva, mas, portanto, a gente chama isso de vida. Para nós é vida, é onde se construi a cultura, onde há a espiritualidade, é onde há força para nós resistir, né? Então a natureza é a base da resistência dos povos indígenas, né? Por isso, hoje em dia a gente luta para a preservação do meio ambiente, né? E a gente pode ver que atualmente o desmatamento aqui no estado de Mato Grosso, né? Principalmente as Amazônias, vem aumentando ao longo do tempo, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, né? E a nossa luta hoje, então, é a questão sobre isso, né? Porque a gente tem que preservar a nossa natureza, a nossa mata verde, né? Então, muito importante que a gente entenda isso, nós indígenas, a gente tem que ver isso, né? Tem algumas indígenas que são agricultores, né? Que produzem, mas que né? Mas que tenha consciência de como que daqui a 4 anos vai estar a nossa situação de demarcação de terras indígenas, né? Por exemplo, o próprio Ruralismo, projeto de lei, né, que é o marco temporal, que está aqui arquivado, né, até hoje, porque lá dizia que as terras indígenas poderiam ser reconhecido aqueles que foram demarcados antes da Constituição Federal, né? Muitos territórios indígenas, hoje resistentes do Brasil, ela foi demarcada a partir de 2000 a 2002, né?
que foram demarcadas. Então tem algumas terras indígenas que já foram demarcadas antes, mas só algumas, né? A maioria dos terras indígenas que existe aqui no Brasil hoje foi demarcada a partir de 2000 a 2002. Então isso é uma preocupação muito grande que a gente tem hoje sobre a preservação do território tradicional, né? Então eu peço que nós indígenas a gente pensa, né? E a população brasileira também vem ao lado dos povos indígenas que sofrem todo dia os ataques, massacres, né? Principalmente no Mato Grosso do Sul, os indígenas que estão retomando seu território estão sendo massacrados, estão sendo mortos, né? Então isso não pode mais acontecer. E a gente vem resistindo há mais de 500 anos, né? A partir desde a colonização, né? E hoje a gente luta para preservar a nossa vida, né? Para dar os futuros para as nossas crianças que estão vindo, né? Minha colocação é da visão dos indígenas em relação à eleição, eu acho que é isso, né? Porque não é porque a gente é esquerdista, né? Isso não quer dizer que nós é esquerdista, se a gente é da direita, né? Para nós não existe isso. A gente apoia aquele que pode apoiar a nossa causa, né? Que é o da demanda, que atenda a nossa demanda dentro do Congresso, né? Então a gente pensa isso, né? A gente precisa das pessoas que luta pelo direito para manter a Constituição Federal, né? E a gente pode ver que o Bolsonaro quer tirar não somente os direitos dos indígenas, mas também dos trabalhadores, né, que estão aí. E hoje a gente vive muito a eleição atualmente está muito difícil, né, de a gente entender qual lado que é melhor, qual lado que é bem melhor, né, porque a gente vive num mundo tecnológico hoje bem avançado, né, as pessoas conseguem já fazer várias notícias falsas, né, como no caso da fake news que está rolando para todo que é lado nas redes sociais, né? Isso faz com que a população brasileira hoje vive numa ilusão, acreditando naquilo que não é verdade, né? Então isso que vem acontecendo muito, e eu acho que é justo a Supremo Tribunal Federal analisar esse tipo de situação, né? Porque isso faz com que a população brigue aumenta o ódio, aumenta os homicídios, né? Então tudo isso é uma situação bem complicada que não pode ser resolvida, né? Porque que faz com que a pessoa pense que aquilo que não é verdade. Então tudo isso vim olhando, observando, né? E a eleição hoje é muito importante para a nossa decisão, para mais de 4 anos, né? A gente vem sofrendo da parte de alimento, né? Alimento muito caro, toda a questão que foi produzida aqui no Brasil está sendo muito caro, né? E é isso, nós indígenas a gente vê hoje a eleição é muito importante para decidir o nosso futuro, né? Sobre a demarcação de terras indígenas. E é isso a minha fala. Obrigado a todos. Me segue aqui. Eu vou estar compartilhando com vocês. Obrigado.